Hello everybody, welcome to our English class. I'm teacher Michelle. Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de inglês. Eu sou a professora Michelle. Hoje nós vamos falar de text of different genres. Vamos falar de textos de gêneros diferentes ou gêneros variados, diversificados. Os diferentes tipos de texto e diferentes gêneros textuais que nós encontramos frequentemente na prova do Enem, na prova de vestibular, considerando a nossa disciplina, a língua inglesa. Bom, nosso roteiro de hoje vai focar basicamente no exercício, nas análises de algumas questões baseadas em gêneros diferentes. Mas antes da gente chegar lá, eu vou fazer um geral com vocês, recapitular algumas coisas quanto text genres, os gêneros textuais. Vamos falar dos English exams, dessas provas de inglês que normalmente são o nosso foco, o Enem e o vestibular da UEMA. Por fim, algumas coisinhas sobre text interpretation, que são a interpretação ou a compreensão textual, e aí sim nós vamos para a prática a partir dos exercícios, tá bom? Então, para a gente começar, o que são gêneros textuais, né? Quando nós falamos e observamos esse texto ou esse termo, text genre, gêneros textuais. A text genre is a type of written or spoken discourse. Então, quando nós pensamos num gênero textual, a gente está falando de texto. O gênero textual é um tipo de produção que tanto pode ser escrita quanto pode ser oral. Tanto um ou outro trabalhando com a linguagem verbal. They are classified into genres, quer dizer, eles são classificados em gêneros a partir da intenção do comunicador. Ou seja, o desejo, a intenção que aquele comunicador tem para transmitir a mensagem dele, para passar a informação, vamos pensar no processo de comunicação. Você tem um emissor e um receptor. Qual é a ideia que esse emissor quer transmitir para o receptor quando ele está se comunicando? Então, com base nessa intenção, eu escolho um gênero. Tá? E isso está relacionado também com a tipologia textual. Quando a gente pensa nos propósitos do texto, ele também se associa à intenção do comunicador. Então, o texto pode tell a story, ele pode contar uma história, ele pode informar, como é o caso, por exemplo, das notícias, que nós vamos falar já já, é o gênero textual mais trabalhado no Enem. O texto pode descrever alguma coisa ou alguém. O texto pode oferecer instruções, orientações sobre algo. O texto pode ter como objetivo persuadir alguém, convencer alguém de fazer alguma coisa, como é o caso de uma propaganda ou de uma campanha publicitária, de uma campanha de sensibilização. O texto pode oferecer explicação. Então, aqui, se você pensar, a gente volta lá para aquela tipologia. O texto narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, o texto injutivo, que é o texto do manual, da receita, o texto explicativo, são alguns exemplos de texto que eu posso ter. E a partir desses tipos de texto, eu tenho gêneros, que são as formas mais básicas de você se comunicar. Por exemplo, eu tenho aqui, que um pouco mais de definição, que o texto é um conjunto de palavras que expressa um sentido. Além disso, eu tenho que o gênero, ele é uma classe ou uma categoria de texto que tem uma forma particular e um conteúdo, de acordo com o propósito de interação social. Vamos falar de alguns exemplos de gênero textual? Um e-mail, um bilhete, uma receita, uma notícia, uma tirinha de jornal ou uma tirinha que você encontra na internet. Isso são gêneros textuais. São textos que têm em si uma característica, uma condição de ajudar que o comunicador se comunique, que o comunicador expresse a sua intenção. Por que que, por exemplo, um cartunista produz um cartoon, uma charge, uma tirinha? Porque ele quer demonstrar uma crítica social, ele quer demonstrar ou produzir um texto que tenha uma relação cômica, que dê humor, que faça, por exemplo, uma construção ou conte uma história ilustrada. Então, você tem uma situação a partir de um desejo de quem se comunica, de quem produz aquele texto, seja uma produção oral ou uma produção escrita.
As provas de língua inglesa e as provas de língua estrangeira como um todo, elas se baseiam na interpretação textual. Elas têm como objetivo verificar se o aluno, se aquele candidato àquela vaga na universidade, na faculdade, se ele tem a condição geral de entender o que um texto em língua estrangeira está apresentando. Tá? Então, aqui eu tenho English Exams Focus on Text Reading. O foco das provas de inglês é a leitura de texto. O objetivo é a interpretação e a compreensão. O objetivo, aims, o alvo, o foco, é verificar um conhecimento básico daquele idioma para você fazer relação com os conteúdos da atualidade. O Enem é uma prova, assim como os vestibulares, são provas que se baseiam em atualidades, em eventos recentes, que trazem esse tipo de situação. A prova de língua estrangeira do Enem segue um padrão já há alguns anos. A UEMA também, mas considerando a prova do ano passado, ela mudou um pouquinho essa padronização. Então, nós temos no Enem 5 questões de múltipla escolha. Essas 5 questões são baseadas em gêneros textuais diversos. Normalmente, o que você tem é um texto base, one base text, é um texto base para cada uma das questões. Então, você tem um texto em inglês e esse texto serve como base para a análise de uma questão. A UEMA, falando dessa diferença da prova do ano passado, e a gente tem que considerar a prova desse ano, por exemplo, para ver, ano passado foram 4 questões, um texto base para 2 questões. Então, foram 2 textos utilizados para a resolução das 4 questões. Tá? Além disso, nós temos aqui um enunciado, né, que é esse cabeçalho da questão, que normalmente é utilizado em língua portuguesa. Voltando para a questão da UEMA, ano passado foi diferente, ela usou os enunciados também em inglês, voltando para um modelo de provas de vestibular mais tradicional, e os níveis de dificuldade também são diferentes. Tem questões que são mais fáceis, questões que são intermediárias e algumas questões mais difíceis. Considerando alguns levantamentos que são feitos sobre as provas anteriores do Enem e de vestibulares, os gêneros textuais mais citados na prova de inglês são notícias, que equivale mais ou menos a 35% das questões. Então, um terço das questões que são trabalhadas em língua inglesa normalmente abordam esse gênero. Qual é o objetivo de uma notícia? Informar. Tá? Outro gênero muito citado são os textos que misturam linguagem verbal e não verbal, o cartoon, a charge, a tirinha. Tá? Os ads, que são os anúncios, as propagandas, as campanhas de publicidade ou de sensibilização, também são muito frequentes no Enem e no vestibular. As canções ou músicas e os textos literários. Já tivemos fragmento de romances, já tivemos fragmentos de poemas e poesias que foram citados e serviram como base para essas análises de questões. Aqui eu tenho para demonstrar para vocês alguns exemplos, antes da gente ir para as nossas análises. Lava May, Creating Showers on Wheels for the Homeless, foi um fragmento de uma notícia disponível no site da ABC News. Go, que é uma emissora americana. O que o título diz? Lava May é o nome de um projeto, é um nome próprio, criando ou a criação de chuveiros em rodas para o sem-teto. Foi um projeto em que eles pegaram ônibus que não eram utilizados e transformaram esses ônibus em desuso em chuveiros públicos, para que essas pessoas sem teto pudessem fazer a sua higiene pessoal. É uma notícia que foi tema de Enem. Aqui tem um exemplo de uma campanha falando sobre o desperdício de comida, uma campanha com foco no Reino Unido, falando justamente que um terço da comida que nós, pessoas, consumimos é jogada fora. Tá? Então, falando desse desperdício. Aqui tem um exemplo da prova mais recente do Enem, que é justamente um cartoon
que você tem a imagem não verbal acompanhada de um texto, que é a parte verbal, e aqui o fragmento de uma música do Coldplay. Então, aqui são exemplos de 4 textos base que foram citados no Enem e que servem como base para interpretação. Quando a gente fala de interpretação, nós estamos falando na habilidade de um indivíduo processar um texto, de entender qual é o sentido, quais os significados que esse texto apresenta. E, além de fazer essa compreensão a partir de uma decodificação, a gente tem a integração desse conteúdo que a pessoa lê com aquilo que ela sabe. Então, é a utilização do conhecimento prévio. Tá? Quando nós falamos nesse processo de interpretar um texto, é importante que você lembre de identificar o contexto, identificar o propósito do texto. Então, com base no gênero textual, você consegue fazer isso. Ler o enunciado da questão. O Enem, principalmente, que tem esse padrão definido de enunciados em português, ele te ajuda muito. Você lê o enunciado primeiro, você já sabe o que o texto está falando e você sabe o que você tem que procurar para resolver a questão. E, por fim, não esqueçam de usar as estratégias de leitura. Estratégias de leitura são técnicas, são recursos que você utiliza para te ajudar a entender o texto que não está na nossa língua materna, um texto que está em uma língua estrangeira. Vamos para a questão? Olha só, aqui eu trouxe uma que é da prova da UEMA, tá? Do PAS, que foi realizado há alguns anos atrás. O texto a seguir relata a história do pão. Com base nessa introdução, ou nesse início que é oferecido aqui, eu já sei o assunto do texto. Tá? Então, eu tenho um texto em inglês que está dividido em 4 parágrafos. Os 4 parágrafos estão enumerados, isso faz parte do layout. Se eu olho a fonte, eu vejo aqui que a fonte é a revistinha Coquetel, que é uma revista, por exemplo, de quebra-cabeça, de caça-palavras, revistas que você consegue montar e trabalhar com lógica, com identificação de vocabulário. E eu vou olhar o enunciado antes de vir para o texto, tá? Para saber o que eu tenho que procurar. Indo para o enunciado, o que a questão está pedindo? Em que parágrafo fica explícita que a função de produzir o pão, mencionada no Velho Testamento, era uma tarefa feminina. Então, a questão está me pedindo para localizar algo bem específico sobre a história do pão, considerando o Velho Testamento e considerando tarefa feminina. A gente volta para o texto agora. Eu sei que eu tenho que procurar alguma coisa relacionada tarefa feminina, Velho Testamento, porque é isso que o enunciado me direcionou. Quando eu uso as estratégias de leitura, eu tenho a opção de usar o skimming, que é a leitura geral, ou o scanning, que é aquela leitura específica. Se eu analiso o primeiro parágrafo, eu olho, faço uma leitura superficial, não identifico nem Velho Testamento, nem tarefa feminina. No segundo, olho geral de novo, não consigo fazer observação. Você pode fazer tradução? Pode. Se você tem um conhecimento de vocabulário um pouco mais avançado, você quer fazer uma leitura como você faria em português, você pode fazer isso. A questão é, muitas vezes não é a nossa realidade, nós temos uma dificuldade de vocabulário ou uma limitação, e o outro caso é que você tem que pensar. Prova da UEMA e prova de vestibular são provas que necessitam de uma preparação, de um gerenciamento do seu tempo, para que você não gaste muito tempo com uma coisa e se prejudique para resolver outras questões. Tá? Então, é uma prova, ou são provas que você tem que ter uma estratégia na hora de realizá-las, tá bom? É um processo cansativo. Então, as estratégias te ajudam nisso. Chegamos no terceiro parágrafo. Olha o terceiro parágrafo. Bread is mentioned in the Bible many times in Old Testament. Então, eu tenho bem aqui, ó, Bíblia, Old Testament, Velho Testamento, e eu tenho no final women's work, trabalho de mulher, ou seja, tarefa feminina. Então, perceba que, sem traduzir o texto, eu consigo encontrar a resposta, porque eu me encontrei palavras cognatas, palavras parecidas com a língua portuguesa. Velho Testamento, Old Testament. Além do Velho Testamento, eu tenho women's work,
Work e women são dois vocabulários conhecidos dos estudantes de língua inglesa. Trabalho e mulher. Então, eu encontro a resposta a partir dessas estratégias. Resposta correta, letra B. Terceiro parágrafo no texto, a história do pão. Vamos para mais uma? Olha, nesse caso, eu tenho o fragmento de uma entrevista que foi feita com dois atores americanos muito conhecidos, Robert Downey Jr. e Scarlett Johansson. São muito conhecidos justamente pela franquia da Marvel, Os Vingadores. Então, você tem aqui a questão da Unicamp, que é um vestibular muito tradicional aqui no Brasil. Você tem a situação abaixo ocorreu em uma entrevista com a atriz Scarlett Johansson e o ator Robert Downey Jr., que atuaram juntos em um filme. Isso é a introdução. Vamos analisar o que a questão quer. A questão está pedindo, em sua resposta, a atriz. Então, o foco para eu analisar essa questão é a resposta dela. A resposta dela diz: turning to co-star Robert Downey Jr. Ela vira para ele e aí ela diz: How come you get the existential question and I get the rabbit food question? Então ela chama a atenção fazendo um questionamento para ele. Por quê? Né? How come? Como assim? You get the existential question. Você, ela falando para o colega dela, você recebe uma pergunta ou uma questão existencial e eu recebo uma questão sobre comida de coelho. Tá? Por quê? Aí eu volto na pergunta dela. Interviewer é o entrevistador. Qual foi o foco do entrevistador para abordá-la? O entrevistador questionou: para você ficar em forma para ser a Black Widow, quer dizer, a viúva negra, você teve que fazer alguma dieta especial para você caber naquela roupa? Então, o foco era no traje dela. Tá? Se ela teve que comer algum alimento específico, por isso que ela usa o termo comida de coelho, né? Os coelhos se alimentam de vegetais, de hortaliça, tá bom? Então, ela faz esse chamamento que, por que ele recebe uma pergunta existencial sobre o personagem dele, sobre a evolução da história do personagem, e ela recebe uma pergunta tão limitada, focada na questão da condição física dela e da roupa que ela usou. Então, a resposta correta é: ela desaprova a pergunta que ela recebeu do entrevistador e ela faz isso a partir de um comentário sarcástico que ela direciona ao colega dela de trabalho, tá? Mais uma questão para a gente trabalhar com essa parte de interpretação. Aqui eu tenho uma questão do Enem, bem recente, da última prova. É um texto que, se você analisa a estrutura dele, é um texto em prosa. Tá? A fonte dele, Pit Lane Magazine. Magazine, em inglês, significa revista. Então, ele é um texto retirado de uma revista. Vamos para o enunciado primeiro para a gente ter uma ideia do que nós temos que procurar. O texto, que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade, tem o objetivo de... Então, perceba que nesse texto, o enunciado já me dá o assunto. O assunto do texto é tema do culto à celebridade. Eu tenho que procurar, então, qual é o objetivo desse texto. O texto começa: We are now a nation obsessed with the cult of celebrity. Nós somos agora uma nação obcecada com o culto da celebridade. Esse parágrafo introdutório mostra justamente o assunto do texto. Tem várias palavras parecidas com o português que facilitariam a sua compreensão. Aí ele continua falando de celebridades, ó, tá? Celebridades, noções clássicas de herói. Então, as celebridades atualmente substituíram essas ideias. But, conjunção adversativa, mas, ao invés de ser respeitado pelo talento, coragem ou inteligência, essas pessoas estão se destacando pelo dinheiro, pelo estilo e pela imagem. Continuando, image is everything. Imagem é tudo. Então, ele vai chamando a atenção para essa construção do indivíduo, da celebridade, a partir dessas características: dinheiro, fama, visualizações, likes, etc. No final, ele coloca: Society is right behind them.
A sociedade está por trás deles, acreditando em tudo que as celebridades ou que os famosos acreditam. Daí vem o termo influencer, porque eles influenciam. No parágrafo final, você tem: as celebridades não podem ser culpadas por esses aspectos negativos. In reality, na realidade, a sociedade é que deve ser culpada. Nós, as pessoas que parecemos ter perdido a habilidade de pensar por conta própria. Então, nesse caso, qual é o objetivo? É ressaltar essa necessidade de reflexão, de como as pessoas veem as celebridades e como as pessoas aceitam essa influência. Nós encerramos por aqui. Fiquem bem, se cuidem, até a próxima e bye bye!